E aí, negada, beleza? Seguinte, na verdade eu tô gravando um vídeo meio que pra complementar o texto que eu acabei de colocar no blog, porque acabou ficando umas coisas meio abertas que eu gostaria de ter escrito lá e não coloquei. Tá? É mais em relação a como as pessoas hoje em dia estão criando falsas esperanças em cima de uma porrada de coisa e quanto é que isso está criando uma série de problemas que nós enfrentamos aí no dia a dia, tá? Até citei no texto esse livro aqui do Roger Scruton, As Vantagens do Pessimismo e o Perigo da Falsa Esperança. Na verdade, eu ganhei o livro porque eu tinha pedido justamente porque era uma coisa que eu já tinha lido a resenha e é uma coisa que eu sempre carreguei comigo e na verdade o cara tá colocando no texto dele muitas coisas com as quais eu concordo e na verdade eu sempre levei isso como princípio de vida. Eu não sei, eu sou um cara muito cético, muito desconfiado, não sei, não vou julgar aqui se isso é bom ou ruim, mas é uma coisa que pra mim um valor que eu carrego. Mas o que acontece hoje em dia aí? As pessoas estão defendendo ou tentando defender ideias e posicionamentos a partir de como a gente é bombardeado diariamente aí por informações, principalmente redes sociais e internet, que as pessoas estão se baseando nisso. Eu não acho ruim, porque na verdade é graças à internet, é graças ao Facebook que as pessoas têm conseguido ter acesso a informações que elas não teriam de maneira alguma em universidades ou através da mídia convencional. E isso realmente é um baita de um avanço, um baita de um benefício para todo mundo. O problema é que nem todo mundo consegue julgar isso daí e consegue analisar essas informações de maneira profunda, de maneira racional. E aí entram os falsos profetas ou as personificações daquelas ideias com as quais nós nos identificamos melhor. O que acontece nisso? Eu vou dar um monte de exemplos aqui, mas a gente pode colocar que as pessoas, principalmente isso que nós temos hoje em dia, de divisão de direita e esquerda, a gente tem cada um dos lados tentando defender ou encontrar pessoas que representem isso. Isso está gerando um campo de batalha, está gerando um cenário propício para as maiores tragédias, aí, as maiores guerras que a gente pode enfrentar. Porque nós estamos centralizando as ideias, as decisões em mentes brilhantes. Aí. E isso é perigoso. Vou dar um exemplo aí que tem acontecido em São Paulo. Muita gente queria a saída do Haddad da prefeitura, que de fato isso não é só a minha opinião pessoal, mas foi refletido nas urnas e é o que todo mundo viu aí. O Haddad foi de fato um dos piores prefeitos que São Paulo teve aí. Por N motivos. Não é o fato dele não ter se envolvido em nenhum escândalo de corrupção que faz dele um bom prefeito. Somente isso não torna, tá? Mas enfim, e aí a galera foi lá agora, elegeu um cara, já expliquei isso para algumas pessoas, né? A eleição do Dória para mim foi uma forma que a população teve de dizer, olha, não acreditamos mais em políticos, vamos votar num cara que não é político. Independente dele ter se associado ao Alckmin, que é um bosta, ao PSDB, que é uma bosta, mas para mim foi uma mensagem clara disso. Espero muito que ele faça um bom governo. Ele tem demonstrado inicialmente aí
um compromisso com as promessas dele e com a linha de pensamento dele, o que é louvável. Se isso vai dar certo ou não, ninguém pode dizer. Eu, por exemplo, carrego comigo uma dose de pessimismo nisso, mas torço muito para que isso aconteça. Só que, cara, bastou meia dúzia de ações dele em 2 semanas que estão completando agora de governo pra muita gente tá colocando o Dória como o Giuliani de São Paulo, como o novo salvador da pátria, como um cara que vai... E isso é extremamente perigoso, cara, porque essas pessoas que estão fazendo isso são justamente as pessoas que criticavam os apoiadores do Haddad, dizendo que eles só enxergavam o Haddad como um cara bonzinho e não fiscalizavam as coisas erradas que ele fazia. E eu tô vendo que as pessoas estão indo por esse mesmo caminho. Esse falso otimismo, esse otimismo que o Scruton chama de otimismo inescrupuloso das pessoas, vai levar invariavelmente a uma negligência com as ações erradas que esse cara tomar. Você pode ter certeza, eu falei que eu vou chamar esses caras de petistas no futuro, mas a primeira cagada que esse cara fizer, vai ter nego querendo passar a mão, vai ter nego querendo relativizar isso daí, assim como os petistas faziam com o Lula, fizeram com a Dilma, e é sempre a mesma coisa. Esse é um exemplo de São Paulo. A ascensão, a saída da Dilma e a entrada do Temer, aconteceu a mesma coisa. Muita gente que se dizia, ou se diz, antipetista, óbvio que foi ótimo a saída da Dilma, do PT, do poder, por N fatores aí que eu não vou explicar agora, mas as pessoas começaram a colocar no Temer uma esperança de que tudo ia ser diferente e assim, qualquer ação que ele tenha tomado passou a ser assim, olha, tá vendo? Isso daí só foi porque o Temer tá lá, porque se fosse a Dilma não seria. E assim, falta um pouco de cuidado, né? A gente não tá... tem muita gente não querendo negligenciar certas coisas que o governo está tomando. Mesmo exemplo eu posso dar a eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Obviamente que ele traz uma série de coisas novas e para mim a eleição dele lá tem um paralelo muito grande com a eleição do Dória em São Paulo, que é justamente isso dele estar se colocando como, olha, eu não sou político, eu tenho as minhas ideias e eu vou colocar isso em prática. Depois de 8 anos de governo Obama, e o povo sentindo na pele o que as decisões políticas dele levaram o país, então acabou se tornando uma esperança. Eu tenho medo que essa esperança nesse cara se torne também um objeto para que você negligencie tudo que esse cara fizer de errado ou controverso. E isso acontece demais, cara. Assim, tem acontecido, a gente vê isso no dia a dia. Isso dos dois lados, né? Eu dei uns exemplos aí, tá parecendo que, nossa, cara, eu sou esquerdista total, e é justamente o contrário. Acontece também muito isso, principalmente na esquerda. E isso influenciado por N fatores. Eu falei a internet e as mídias sociais aí, cara, mas a própria mídia. E acontece que as pessoas falta muito essa noção de esse senso de desconfiança, de você começar a desconfiar, principalmente quando é o senso comum. Eu falo que quando todas as notícias que você observa em veículos de comunicação de massa, tipo Folha de São Paulo, Estadão, Globo,
UOL, enfim, esses grandes veículos de comunicação. Quando o ponto de vista de todos eles, ou a linha ideológica está seguindo pelo mesmo lado, cara, tá errado. Invariavelmente tá errado. Tem alguma coisa muito errada. Falei isso durante as eleições americanas, onde toda a mídia, invariavelmente, cara, os canais de comunicação, todos, quando todo mundo pinta a Hillary Clinton como uma santa e o Donald Trump como um monstro, isso já tá errado. Alguma coisa tem por trás disso daí. Não estou dizendo que é exatamente o contrário, mas o povo não desconfia que tem alguma coisa por trás disso daí. E isso é um problemaço, né? Todo mundo fica sendo manipulado. A mesma coisa acontece e está acontecendo agora com a saída do Barack Obama do poder. Cara, o Obama está sendo pintado em todos os lugares, como um santo, como uma bênção, um vitorioso. O Obama está sendo pintado nos Estados Unidos exatamente como o Lula era pintado no Brasil. Não estou comparando as pessoas, eu estou comparando o cenário de como ele está sendo, como é que ele está sendo pintado, como é que ele está sendo desenhado na mídia americana. Cara, se você entrar no Facebook, nas páginas de notícias ou discussões na internet, você vai ver que todo mundo tá pintando o Obama como, porra, cara, o cara vitorioso, um homem negro que veio da África, de uma vida humilde, se casou, constituiu uma família bonita, ele ama a mulher dele, ele é camarada, ele é gente boa com os funcionários da Casa Branca, ele é um cara de ótimo relacionamento. Cara, tudo isso é louvável. Mas a imagem dele, na verdade, ela é muito moldada pelo carisma que ele tem. O Lula, por exemplo, é um cara extremamente carismático. Outros exemplos de carisma aí, você vai saber. Ayrton Senna é um cara carismático. O Ronaldo Fenômeno, pra mim, é o cara mais carismático que eu conheci, que eu assim vejo, não conheci pessoalmente, né, mas vejo na mídia. Um cara extremamente carismático. E qual que é o problema? E aí que vai o meu pessimismo, e eu falo isso pra todo mundo. Qual é o problema do carisma? Pessoas extremamente carismáticas, elas ganham um salvo-conduto para fazer a merda que elas quiserem, e as pessoas vão negligenciar isso. Ronaldo Fenômeno foi flagrado com 3 travecos lá, traiu tudo quanto era mulher que ele teve, se drogava, fazia o cacete a 4. O cara até hoje ele é endeusado como pessoa. Por quê? Porque ele é gente boa, porque ele é engraçado, tudo mais. Foi talvez um dos maiores jogadores da história. Só que aí ele meio que ganha esse induto para fazer a merda que ele quiser. E vão dizer, mas ele é um ser humano comum. Óbvio que todo ser humano erra. Só que um jogador de futebol, por exemplo, no caso do Ronaldo, as decisões dele não vão impactar muita gente, né? A não ser ele, os patrocinadores, e enfim. Só que quando esse carisma é carregado para a política, isso vira uma carta branca do cara fazer a merda que quiser. E isso daí aconteceu com Lula, aconteceu com Obama. E assim, eu tenho postado algumas coisas aí no meu Facebook e todo mundo pode ver. Na verdade, assim, o Obama, por ele ser um cara extremamente carismático, um cara família, um cara gente boa, essa imagem, e de fato eu não duvido que ele seja isso, qualquer merda que ele tenha sido feita vai ser relativizada justamente porque, sei lá, ele tinha boas intenções. E o problema disso é que justamente a gente carrega esse otimismo, né, para várias esferas, e cada um de acordo com o posicionamento político que tem vai carregar isso para um lado. Cara, isso é salvo-induto pro nego fazer a cagada que for. E eu tentar relativizar, tentar passar a mão na cabeça, eu tentar falar, mas não era bem assim.
E isso tem acontecido muito. Não se espantem se isso acontecer com a eleição do Bolsonaro em 2018. Acontece que o Bolsonaro foi um cara que foi, assim, personificaram no cara a salvação da pátria. Porque o cara era contra Dilma, porque o cara é durão, o cara é boca dura, o cara se coloca à frente dos debates, ele não tem medo de passar por saia justa, ele não tem medo de... Pô, isso daí é louvável, sério. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem esse posicionamento de estar aberto a confronto mesmo, um confronto de ideias, confronto de tudo mais. Só que aí os falsos, os otimistas inescrupulosos que se identificam com parte das ideias dele dão um salvo indulto ao Bolsonaro a dizer e fazer qualquer bosta que ele fizer, que todo mundo vai achar isso o máximo, os seguidores dele vão achar isso o máximo. E aí você se questionar alguma coisa que o Bolsonaro falou. Porque aí você vira um inimigo da direita, você vira um esquerdista, um petralha, um caralho a quatro. Então não sei se eu consegui resumir muito, mas a minha ideia central é essa, cara. Concluindo assim, eu queria... As pessoas precisam ter mais um senso de desconfiança, seja quando você recebe informações da mídia, seja quando você está para analisar determinado candidato político, enfim, isso para a vida. Você tem que ter essa noção e, porra, por que será que está todo mundo falando bem de tal coisa e não tá falando, e tá falando mal de tal coisa? Hoje em dia a informação é tão fácil de você procurar, identificar. Difícil é você analisar, porque tem muita coisa, então assim, mas você vai desenvolvendo esse senso. E não é só porque você é de esquerda e você tem um pessoal que representa a esquerda que tudo que esses caras disserem vai estar certo. E não é porque você é de direita e você tem algumas pessoas que seguem essa doutrina e tudo que eles disserem vai estar certo. Tá? Não é porque você é de esquerda que tudo que o Jean Willis falar é excelente. E não é porque você é de direita que tudo que o Bolsonaro falar é excelente. Sei lá, assim, eu tô colocando duas pessoas que me vieram à mente agora, mas eu acho isso extremamente importante, ter esse senso, ter essa dose de pessimismo, de justamente olhar e falar assim, porra, por que as coisas estão indo dessa forma? Por que as notícias estão chegando dessa forma pra mim? Beleza? Acho que é isso. Falou.